Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcelo Nogueira e vou falar nesse vídeo sobre o que faz cada nível de função em recursos humanos. Quais os principais requisitos em cada um deles e por que é importante saber disso para crescer na carreira de RH. Mas antes de iniciar, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos que te ajudarão a crescer mais rápido na carreira. Eu tenho visto muitas dúvidas dos profissionais de RH sobre o que faz o profissional dentro da área de recursos humanos. Como fazer para crescer nessa área? Como ter sucesso e subir mais rápido na carreira? O primeiro obstáculo que eu vejo para quem quer atuar e ser bem sucedido nessa área de RH é não conhecer quais os níveis que tem dentro dessa área. Não ter a clara noção do que faz cada um desses níveis e nem quais são os requisitos esperados, sejam eles desejados ou obrigatórios, que o profissional deverá se desenvolver para estar minimamente preparado para assumir determinada função. E mais do que isso, está demonstrando para o gestor, que é um tomador de decisão, que essa pessoa está pronta para assumir um novo desafio. Quando eu falo de níveis de função, eu me refiro à escalada de cargos dentro da área de RH. Por exemplo, estagiário, assistente ou analista júnior de RH, analista pleno de RH, analista sênior, supervisor ou coordenador de RH, gerente de RH, gerente sênior, diretor de RH, diretor sênior, vice-presidente de RH. Aqui eu mencionei cerca de 10 níveis de função dentro de recursos humanos, mas é claro que isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, em uma pequena empresa, talvez você possa encontrar 3 níveis apenas. Em uma empresa de médio porte, talvez uns 5 níveis. E uma empresa de grande porte, talvez possa ter os 10 níveis. A quantidade de níveis também pode variar de uma empresa para outra, seja ela pequena, média ou grande, e também se for nacional ou multinacional. Se for multinacional, a probabilidade de ter mais níveis nessa trilha é maior. Porém, é comum os níveis de diretor sênior, VP, ser somente fora do Brasil. Aí, aqueles que querem chegar a esses níveis terão de ter em mente que precisarão sair do país para assumir essas responsabilidades. Na minha carreira em recursos humanos, eu comecei a trabalhar em empresas como estagiário e minha última função foi diretor de RH América do Sul. Essa escalada até o último nível de cargo durou 19 anos, sendo que eu fiquei nessa última função de diretor por um pouco mais de 6 anos. Se fizermos uma média de evolução de estagiário até diretor, podemos ver que, em média, fui promovido a cada 2 anos e meio, um pouco menos do que isso até. Isso considerando níveis de carreira, não necessariamente cargos, pois houveram mais mudanças de cargo dentro de um mesmo nível. Mas por que eu não segui a evolução para os níveis de diretor sênior de RH ou VP de RH? Porque esses níveis, na empresa onde eu trabalhava, ficavam no exterior. Na realidade, até me ofereceram 2 oportunidades, uma em março de 2019 para assumir a posição de diretor sênior de RH para a América do Norte, e depois me convidaram para outra oportunidade lá fora em agosto de 2020. Mas para assumir uma dessas oportunidades, eu teria que mudar com a família para os Estados Unidos, e por uma questão pessoal e familiar, eu não aceitei. Quando eu conto isso para as pessoas, muitas delas ficam espantadas e até dizem: você está louco? Como assim não aceitou uma oportunidade dessas? Mas eu tenho um objetivo pessoal que é maior do que isso. Não busco status, nem poder, e nada mais do que eu não consiga conquistar trabalhando por aqui. E como eu estava ciente do meu propósito de compartilhar o que eu sei com as pessoas e ajudar o maior número possível de profissionais de RH a crescerem na carreira, eu queria empreender e deixar de trabalhar no ambiente corporativo das empresas. Então, eu estou muito feliz com a minha decisão. Mas para você que está comprometido com a sua evolução na carreira, conhecer os níveis que existem dentro da área de RH, na estrutura de recursos humanos, é o primeiro passo para crescer de forma consciente.
O próximo obstáculo que faz com que as pessoas se percam na escalada do sucesso é não conhecer o que faz o nível acima que você quer alcançar. Se você não conhece, você deixa ao acaso para quando você for promovido para esse próximo nível, e aí você não vai ter tempo de ter se preparado corretamente e certamente terá mais desgastes iniciais, terá mais dificuldades, mais frustrações, etc. Até você dominar tudo o que é demandado e exigido nesse próximo nível, você vai sofrer bastante. Quando você sabe o que é esperado do próximo nível, você se prepara para ele. Se for necessário mais conhecimento, você estuda. Se forem necessárias outras habilidades, você começa a desenvolvê-las já no seu nível atual. Se forem necessárias outras atitudes, você começa a demonstrá-las enquanto está na sua função atual também. Fazendo isso, você vai chamar a atenção para você, você passará uma imagem de que está preparado ou que já está quase pronto para o nível acima, e isso certamente vai te diferenciar dos colegas e dos seus pares. É importante saber que os requisitos dos cargos, eles podem ser obrigatórios ou desejáveis. Então, saber os requisitos que são obrigatórios, isso é muito importante e você certamente terá que tê-los. Mas também saber quais são os desejáveis para o seu nível de função e para o nível do cargo acima do seu, é também algo muito importante e estratégico. Porque assim você vai procurar desenvolvê-los o mais rápido possível para estar pleno, não só para atuar na sua função atual, mas também para ser visto como uma boa opção para assumir o cargo acima do seu. Esses requisitos geralmente ficam descritos em formulários de descrição de cargos na sua empresa. E eu reforço aqui a importância dos requisitos desejáveis, mais uma vez, como algo diferenciado, pois muitos profissionais relevam esses requisitos e não se empenham em desenvolvê-los. Mas são esses requisitos que muitas vezes diferenciarão os profissionais com potencial e aqueles que não têm potencial de crescimento. Mas o que são esses requisitos? Geralmente são conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para desempenhar aquele determinado cargo. Eu tive consciência disso em certo momento da minha carreira, mas gostaria de saber disso logo no início, pois se eu soubesse, poderia ter trabalhado muito mais rápido a minha maturidade, os meus conhecimentos, minhas habilidades, e as minhas atitudes, e assim eu teria crescido mais rápido na carreira. Mas, de qualquer forma, quando isso ficou claro para mim, eu comecei a observar como se portavam os níveis acima do meu. Como eles eram cobrados, quais eram suas rotinas e como eles interagiam com as pessoas. Além de checar a descrição de cargo desses níveis acima e cruzar o que era demandado para esses cargos com as minhas atitudes, com os meus conhecimentos e com as minhas habilidades. Encontrando ali lacunas em que eu pudesse me desenvolver para estar sendo visto como um sucessor para aquela função acima. Isso me ajudou muito. O fato de trabalhar esses gaps, né, ainda no meu nível atual, acelerava a minha maturidade. Acelerava a minha performance, demonstrando que eu tinha potencial para assumir o próximo nível. Isso fazia com que eu me diferenciasse dos meus colegas. Fazia com que as pessoas me enxergassem com um potencial de crescimento maior. E isso funcionou muito bem para mim. Funcionou muito bem para minha carreira. E por isso que eu recomendo isso a você. Então, vamos falar de uma maneira geral, não vamos entrar em muitos detalhes, né? O que faz e o que é necessário para cada nível de função na carreira de RH. Mas antes disso, é importante ressaltar que eu falarei sobre níveis de função, não necessariamente sobre nomenclaturas de cargo.
pois há muitas nomenclaturas diferentes para um mesmo nível de função dentro de RH. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo do nível de analista de RH, em algumas empresas, o título do cargo, ou seja, a nomenclatura do cargo, pode ser essa mesma, analista de RH. Mas em outras pode ser voltada para a função de RH que essa pessoa vai atuar. Então, se a pessoa atuar em recrutamento e seleção, a nomenclatura desse cargo pode ser analista de recrutamento e seleção. Se essa pessoa atuar em folha de pagamento, pode ser analista de folha de pagamento. Se atuar em benefícios, pode ser analista de benefícios. E por aí vai. Então, estamos falando do mesmo nível de função de analista de RH, porém, com nomenclaturas e títulos de cargo diferentes, de acordo com a especificidade da função que essa pessoa está desempenhando. Dito isso, vamos começar com o primeiro nível de cargo. Geralmente é assistente de RH ou analista de RH júnior. O objetivo deste nível é auxiliar a área de recursos humanos da empresa e dar suporte à equipe da área onde essa pessoa estiver atuando. Seja em assuntos relacionados a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, clima organizacional, gestão de desempenho, departamento pessoal, enfim, qualquer área de RH. Por ser uma posição inicial, o profissional recorre aos colegas mais experientes com certa frequência, solicitando ajuda, pedindo apoio, sempre que há alguma necessidade de maiores conhecimentos, maiores habilidades, né, e também de experiência para executar determinada tarefa. Que tipo de requisito exige para um cargo desse? Geralmente, formação técnica em RH ou superior completo e até incompleto em vários cursos. Talvez os mais procurados são administração, RH, contabilidade, economia, psicologia e outras áreas afins. É imprescindível atualmente conhecimento em informática. Isso aí geralmente serve para todos os níveis dentro da área de recursos humanos. Não precisa ser algo muito de expert, pode ser num nível de conhecimento de usuário mesmo, o pacote Windows, e também, é lógico, né, ter conhecimento de como funciona uma ferramenta de e-mail. E, além disso tudo, é desejável que tenha uns 6 meses de experiência ou conhecimentos e habilidades para exercer essas atividades dessa função. Algumas habilidades que são essenciais para desempenhar essa função bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e confidencialidade, que também é um outro item que serve para todas as funções de RH. As funções de RH lidam com informações confidenciais e que não podem ser passadas para outras pessoas da empresa. Então, é muito importante que os profissionais de RH e as pessoas que querem entrar nessa área saibam que tem que lidar com informações confidenciais e não passá-las nem dentro da organização, nem fora da organização. O próximo nível seria um nível de analista de RH ou analista de RH pleno. E nesse nível, a pessoa atua na área de recursos humanos, executando as atividades, sejam elas de recrutamento de seleção, treinamento de desenvolvimento, análise de desempenho, clima, departamento pessoal, enfim. E a diferença desse nível com o assistente, ou analista júnior, é que o júnior auxilia e executa atividades mais básicas do departamento, enquanto o analista pleno executa atividades com um nível de responsabilidade maior, pois tem mais conhecimentos e vivência na área, conseguindo uma performance mais efetiva nos processos em que atua. E os profissionais desse nível geralmente mantêm atualizado também os indicadores da área de RH. Alguns requisitos que são necessários para essa função é que geralmente é solicitado superior completo, e os cursos podem variar, mas são basicamente similares ao do primeiro nível, administração, RH, contabilidade, economia, psicologia, enfim.
e também conhecimentos em informática, e é desejável que tenha 2 anos de experiência nesse nível. Algumas habilidades essenciais, além de boa comunicação, bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, também tem que ter resiliência e confidencialidade. O próximo nível seria um nível de analista de recursos humanos sênior. Ele executa as políticas e os procedimentos da área e ele realiza também análises de informações, de indicadores e dos processos de recursos humanos, buscando não só analisar, mas também identificar causas de desvios de metas dos indicadores e também construir planos de ação para melhoria. Esses profissionais já agem de forma mais autônoma, com base no conhecimento e experiências que ele adquiriu ao longo da carreira dele, apesar de não ser uma carreira tão longínqua ainda. Alguns requisitos para essa função é o curso de formação superior, ter uma habilidade e ter conhecimentos de como se faz uma análise e solução de problemas, e é desejável que tenha uns 4 anos de experiência em recursos humanos. E habilidades essenciais para essa função seria boa comunicação, resiliência, capacidade analítica, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e confidencialidade, claro. No nível de supervisor ou coordenador de recursos humanos, varia a nomenclatura de empresa para empresa, o foco do cargo está na supervisão, no acompanhamento e controle de uma equipe de profissionais e de atividades ligadas à gestão de competências, de programas de treinamento, desenvolvimento, administração de pessoal, recrutamento e seleção. Dependendo da responsabilidade do cargo, ele vai ter um escopo de supervisão e de coordenação diferente. Mas, basicamente, ele supervisiona e coordena não só essa função, mas também as pessoas que trabalham dentro dessa função. Esse supervisor e coordenador, ele deve garantir a gestão da área e todos os indicadores que a compõem, para entregar os objetivos de recursos humanos conforme as metas que eles têm. É desejável de 6 a 7 anos de experiência e habilidades para exercer liderança dentro dessa área. Além, claro, de formação superior completa e, se possível, também ter uma pós-graduação na área de atuação. Algumas habilidades essenciais para esse cargo também tem que ter boa comunicação, resiliência, capacidade analítica, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, confidencialidade, gestão de processos, de projetos e programas de RH e competências de liderança. O nível seguinte seria um nível de gerente de recursos humanos. E o foco desse nível está na gestão de uma ou mais funções de RH dentro de uma localidade ou dentro de uma fábrica. Embora exista gerente de uma função específica, por exemplo, gerente de recrutamento e seleção, ou gerente de relações trabalhistas, etc. Tudo vai depender do tamanho da empresa em que essa posição está, vai depender do grau de complexidade que a posição administra e do tamanho da equipe que essa pessoa, essa função gerencia. Esse nível gerencia suas equipes, ele garante a aplicação da legislação, das políticas, dos procedimentos, do código de conduta da empresa, se houver, e realiza também a gestão da mudança e desenvolve a cultura organizacional local. Essa função deve assegurar o desdobro da estratégia de RH na sua localidade, na sua função. Assim como gerencia também, a implementação de programas e projetos de RH. E também controla o orçamento e faz a gestão das atividades sazonais de recursos humanos. Por fim, essa função apoia também a liderança da localidade onde ela está inserida, da função onde ela atende, nos itens de gestão de pessoas, dando orientações
e dando também feedbacks. Para essa função, geralmente é desejável de 8 a 10 anos de experiência em recursos humanos e aproximadamente uns 3 anos de experiência em liderança e gestão. Deve ter formação superior completa e também desejável o curso de pós-graduação na área de atuação ou gestão de pessoas ou gestão de negócio. As habilidades que são essenciais para esse cargo, para esse nível de função, são boa comunicação, resiliência, capacidade analítica, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, confidencialidade, gestão de processos, projetos, programas de RH, competências de liderança, influência e foco em resultado e custos. O próximo nível é o gerente de recursos humanos sênior. Esse nível de cargo, ele costuma ter uma responsabilidade mais corporativa ou gerenciar gerentes de RHs de várias plantas. Essa posição pode desenvolver políticas para todas as funções em que ela tem responsabilidade, ela pode gerenciar suas equipes, planejar e desenvolver projetos e programas que devem ser implantados de maneira uniforme em várias localidades, além de gerenciar o orçamento, além de gerenciar seus indicadores de performance, garantindo o atingimento de todas as metas da sua área que foram compromissadas. É desejável para esse nível de função uns 12 anos de experiência em recursos humanos e de 5 a 7 anos de experiência prévia em gestão. Também formação superior completa e pós-graduação ou MBA na área de atuação, em gestão de pessoas, gestão do negócio, entre outras. Algumas habilidades essenciais para esse cargo, para essa função, seriam a boa comunicação, resiliência, capacidade analítica, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, confidencialidade, gestão de processos, projetos e programas de RH, competências de liderança, influência e foco em resultado e em custo. A outra posição, ou o próximo nível de função em RH, seria de diretor de recursos humanos. E o que ele faz? Essa função estabelece a estratégia de recursos humanos de longo prazo, alinhado com as estratégias do negócio, assim como define as prioridades de projeto e programas de curto prazo. Ela atua como parceiro estratégico do negócio e suporta as necessidades das demais diretorias da empresa. E assegura que todas as áreas e processos de RH funcionem apropriadamente e que todos os indicadores sejam atingidos respeitando a legislação, o código de conduta da empresa e as regras de compliance da companhia. É desejável de 12 a 15 anos de experiência em recursos humanos e de 7 a 10 anos de experiência em gestão de equipes. Deve ter formação superior completa e pós-graduação ou MBA em alguma área, já ela uma área específica de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de negócios, enfim. E também deve ter como requisito, conhecimento sobre negócio, sobre mercado, sobre concorrência, ambiente econômico e político. Algumas características e habilidades que essa função deve ter boa comunicação, resiliência, capacidade analítica, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, confidencialidade, gestão dos processos, projetos, programas de RH, competências de liderança, influência, foco em resultado e custos, inteligência emocional, habilidade de atuar como coach ou mentor em diversos níveis e também gestão de conflitos. Eu vou parar por aqui, nesse nível, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Algumas dessas habilidades provavelmente podem ser solicitadas ou requeridas já em níveis menores dentro da estrutura de RH. Vai variar de empresa para empresa. Como eu falei no início, alguns requisitos específicos também podem ser exigidos por determinado tipo de empresa. Por exemplo, o inglês ou outro idioma pode ser exigido em níveis de proficiência diferente para cada função e para cada nível, se a empresa em questão for uma multinacional.
Outras empresas também exigem conhecimento em normas específicas, como, por exemplo, ISO 9001, ISO 14001, enfim, tem várias normas e que podem ser exigidas como um requisito, dependendo da empresa que estiver recrutando. Outro ponto importante é o fato de que os requisitos desejáveis, eles podem ser flexibilizados em algumas empresas. Por exemplo, se algum profissional com alto potencial não tem o tempo total de experiência para assumir determinada função acima, mas ele reúne outros atributos, outras características, outras competências que o habilite para assumir a posição, é comum que as empresas deem a oportunidade para ele. Então, aí fica uma dica importante de que não necessariamente isso é totalmente inflexível e que se você não tem aquela quantidade de tempo de empresa, que você não tem todos os requisitos, talvez você não vai ser considerado para um nível acima ou uma posição. Você pode reunir mais atributos e competências para poder estar preparado para atingir o nível acima e desenvolver aquilo que falta, enquanto você já estiver na função. Então, por isso é muito importante você se destacar para ficar mais em evidência com as suas qualidades, demonstrando seu potencial e fazendo com que eles percebam que o que você faz, né, realmente agrega valor e que você tem uma possibilidade de crescer dentro da função de RH na empresa onde você está ou numa outra empresa que você esteja pleiteando um cargo, né, em uma posição. E quando eles percebem isso, os seus pontos de desenvolvimento vão ficar amenizados pelos seus pontos fortes. E você pode ter uma excelente oportunidade de carreira. Na internet você pode achar definições e explicações variadas sobre esses níveis de cargo e eu recomendo que você conheça e entenda o máximo possível do que é exigido em cada nível de função dentro da área de recursos humanos. Se você trabalha numa empresa que tem bem estruturado as descrições de cargo, também seria importante você verificar o que tem na sua descrição de cargo e o que tem na descrição de cargo do nível acima. Assim você vai ter mais assertividade para poder trabalhar os pontos necessários para você atingir o próximo nível. Agora, se depois dessas explicações você ainda achar que deve continuar deixando a vida te levar, que quando você for promovido ou tiver assumido o próximo nível de cargo, você descobre o que tem de fazer lá e descobre o que você vai ter que trabalhar em você mesmo para poder ter todos os requisitos para aquela função. Então, eu acho que você pode ter, talvez, até mais tristezas do que alegrias na nova função. Vai ser muito mais penoso para você se você não trabalhar e não se planejar para chegar lá. Mas para quem está comprometido, interessado em trilhar uma carreira de sucesso, com menos dificuldades, com mais consciência e segurança, não pode deixar de seguir essas dicas que eu passei nesse vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber conteúdo relevante para te ajudar a crescer mais níveis na carreira de RH e fazer você até dobrar o seu salário. Forte abraço.